Como é precioso cantarmos um hino como este. O Senhor está voltando, o Rei está voltando. Que maravilha, né? Nós ouvimos e hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso. O tema que nós escolhemos para essa noite é a ingratidão do povo de Deus. Hoje eu vou falar sobre o livro de Miqueias. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia no livro de Miqueias. Nós vamos caminhar um pouco neste livro do profeta menor. Está depois de Jonas, Miqueias, lá no Velho Testamento. Então, abra a sua Bíblia lá que nós vamos caminhar um pouco no livro de Miqueias. O texto que nós vamos ler é do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. Eu vou projetar aqui, mas se você tiver a sua Bíblia, você abre também. Então, Miqueias, capítulo 6, de 1 a 8, diz assim: Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei antes ao Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse é o texto do livro de Miqueias que nós vamos trabalhar hoje, vamos conversar, vamos pensar um pouco sobre esse texto. E, irmãos, antes de nós começarmos a falar, eu quero dizer que Miqueias, uma profecia do Velho Testamento que é atualizada. Nós vamos perceber que é uma profecia que acontece hoje, acontece no nosso país, no mundo. Então nós vamos trabalhar sobre isso. Antes, porém, deixa eu falar um pouco sobre a história, para nós chegarmos a entender melhor o que eu quero falar. Depois da morte de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, o Senhor disse que ele dividiria o reino em 2 partes. E isso porque Salomão não seguiu os caminhos do seu pai Davi perante o Senhor. O Senhor disse para Salomão que iria dividir o reino. E o Senhor fez isso, dividiu o reino de Israel em 2, reino do norte e reino do sul. E o Senhor disse que o reino do norte ele daria a Jeroboão, e o reino do sul ele daria a Roboão. Jeroboão não era filho de Salomão, era servo de Salomão, era o gerente ali, o líder dos seus trabalhadores forçados, dos seus escravos. E ele era da tribo de Efraim. Roboão era filho de Salomão. Então nós temos 2 reinos. Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou com 2 tribos. Jeroboão ficou com o reino do norte e Roboão ficou com o reino do sul. Jeroboão, como eu disse, ficou com o reino do norte, e no reino do norte tinha como capital Samaria, capital política Samaria. Porém, o reino do norte tinha 2 capitais religiosas, que era Dan e Betel. Aí você pergunta, por que isso, um reino com 3 capitais? Então nós tínhamos uma capital política, que era Samaria, e 2 capitais religiosas, Dan e Betel. Porque Jeroboão,
ele fez ídolos, bezerros de ouro, e ele colocou nessas duas capitais, Betel e Dan, porque ele temia que se o povo fosse para Jerusalém, no Reino do Sul, adorar a Deus, esse povo penderia para o lado de Roboão. Então ele fez esses deuses e disse para o povo: vocês não precisam ir mais para Jerusalém, vocês podem adorar aqui mesmo. E com isso a Bíblia diz que Jeroboão fez o povo pecar. Já Roboão, ele ficou com o Reino do Sul, e o Reino do Sul só tinha uma capital, Jerusalém, capital política e religiosa, porque em Jerusalém estava o templo do Senhor. O profeta Miqueias, que nós vamos conversar, ele era do Reino do Sul, mas ele profetizou tanto para o Reino do Norte como para o Reino do Sul, porque havia uma corrupção moral, tanto em um reino quanto em outro reino. Então ele profetizou para os dois reinos. Muito bem, os profetas menores, como é o caso de Miqueias, por que a Bíblia chama de profeta menor? É porque a mensagem dele, a profecia dele é maior. Quando você pega profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, são profetas maiores, porque as mensagens, a profecia, o livro é maior. Aí você pega os profetas menores e Miqueias está entre os profetas menores. E a mensagem deles, a profecia dos profetas menores, são mais contundentes, acerta mais no alvo. É uma profecia que vem mais direta para aquela situação. E durante este período de que Miqueias faz a profecia, havia um contraste muito grande entre os ricos e os pobres. Havia uma opressão gigante dos ricos para com a classe média. E esse domínio era dos proprietários gananciosos de terra, dos políticos corruptos, dos líderes religiosos e dos profetas mentirosos. Olha o grupo que tinha: gananciosos que roubavam as pessoas, políticos corruptos, líderes religiosos e profetas mentirosos. Vocês lembram que eu falei no início que a profecia de Miqueias ela é muito atualizada? Então, de repente, a gente pode começar a fazer algumas associações com o que nós temos visto hoje. E Deus, ele usa a Síria como vara de tratamento, ou como vara de julgamento para educar o povo dele, que é o reino do norte. E esse povo, a Síria, que era um povo violento, vem para levar o reino do norte para o cativeiro. Muito bem, isso é só um pano de fundo para nós entendermos como que se passa essa profecia de Miqueias. Então, vamos ler aqui Miqueias, de novo, capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz assim: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Irmãos, esse texto ele traz uma analogia de um julgamento, de um tribunal, aonde Deus é aquele que está se queixando, é aquele que tem uma situação, aquele que requer algo do seu povo. Miqueias é o intermediário, colocar aqui entre aspas o advogado. Os montes, os outeiros, os duráveis fundamentos da terra são as testemunhas. Israel é o acusado, é quem tem que se defender. Só que aqui é algo interessante. O processo, esse processo todo, ele não é para condenar Israel. É um processo para educar Israel. Por quê? Porque o texto deixa muito claro que a controvérsia do Senhor é contra o povo dele. Quando o Senhor diz, povo meu, ou seja, Israel não deixou de ser povo do Senhor, não tinha deixado de ser povo do Senhor. E isso, por causa disso, a controvérsia do Senhor, a ação do Senhor, o questionamento do Senhor é para a restauração de Israel e não para a condenação do Israel.
O Senhor estava dizendo mais ou menos assim, que iria agir contra o seu povo para educá-los. Por quê? Porque nós vamos ver aqui, e já no texto nós temos uma noção clara, que Israel tinha deixado a Deus. Israel tinha abandonado o Senhor. Israel tinha virado as costas para o Senhor. Por isso o Senhor usaria de uma ação que eles não iriam gostar. O Senhor usaria de um artifício, de uma situação que o povo dele não iria gostar. Mas o Senhor iria usar, como usou a Assíria, para levar esse povo para o cativeiro, para educá-los. Eu vou caminhar um pouco aqui. Olha 6:3 o que diz. O Senhor falando: povo meu, foi o que eu acabei de dizer, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Irmãos, presta atenção nesse questionamento. Olha que questionamento Deus faz para o povo. Povo meu, em que te enfadei? O que eu tenho feito para vocês? O que eu fiz para vocês virarem as costas para mim? Eu fui buscar o que significa enfadar. Enfadar significa sentir incomodado com o Senhor, tédio do Senhor, desgostar do Senhor. Imagina o Senhor, em que eu tenho desgostado? Qual é o tédio que eu tenho causado para vocês? Responde-me. Será que o povo teria como responder isso do Senhor? Esta é a pergunta que o Senhor faz. Em que eu tenho incomodado vocês? Que tipo de tédio eu tenho causado em vocês? Como eu mencionei agora no início, a nação, ela tinha se tornado corrupta, moralmente corrupta, e não estavam nem aí para Deus. Tinham virado as costas para Deus. Nada diferente do que acontece hoje. É bem falar isso. Nada diferente do que acontece hoje. Uma nação moralmente corrupta. Talvez o Senhor pudesse fazer, ou já imaginou se o Senhor fizesse a mesma pergunta para nós aqui de Londrina? Londrinenses, que tenho eu feito para vocês? Em que vos enfadei? Responde-me. O que nós responderíamos para o Senhor? Não, Senhor. Em que te enfadei, brasileiros? Em que te enfadei, londrinenses? Por que viraram as costas para mim? Vejamos o porquê desta pergunta do Senhor. Eu vou caminhar no livro, para nós voltarmos mais tarde nesse capítulo 6, de 1 a 8. Deixa eu caminhar um pouco. Por que o Senhor faz essa pergunta? Qual é a causa que levou o Senhor a fazer essa pergunta tão difícil, que machuca? Povo meu, em que te enfadei? Vamos ler Miqueias 2, de 1 a 2. O profeta Miqueias dizendo: ai daqueles que em seu leito imaginam iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e uma pessoa e a sua herança. Esta era a ação dos poderosos, dos gananciosos. Essas práticas eram deles contra os pobres oprimidos do Reino do Norte. Veja com que o que a mente pensava à noite, o que a mente maquinava à noite no seu leito, de manhã, ao romper da alva, praticava. O que a sua mente imaginava à noite de atrocidade, quando amanhecia o dia, praticava. É isso que o profeta está denunciando. Durante a noite eles maquinavam, durante o dia eles roubavam, desapropriavam as famílias de suas casas e as suas terras. E mais que isso, o que eles podiam fazer? O texto diz: eles tinham o poder nas suas mãos.
O poder estavam com eles, não respeitavam casas, não respeitavam famílias, não respeitavam terra, não respeitavam herança. Os poderosos oprimiam, roubavam e tiravam as suas famílias das suas casas, das suas terras, por ganância, por cobiça. E é isso que o profeta está denunciando. A terra era herança. Ao invés dos oprimidos encontrarem justiça e segurança ao amanhecer, eles encontravam injustiça e violência. Ao invés de encontrar justiça e segurança dos poderosos, eles encontravam injustiça e violência, porque eles eram arrancados das suas casas com violência, é o que diz o texto. Fazem violência a um homem e a sua casa. Isso o profeta estava denunciando. Irmãos, a cobiça, ela sempre esteve na essência de muitos pecados. Sempre. Quando nós vamos ver pecados, a cobiça, ela está quase sempre presente na essência do pecado. Olha o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 27 a respeito disso. Diz assim: o que se dá à cobiça perturba a sua própria casa, mas o que odeia o suborno viverá. E nós vamos falar desses dois assuntos também, cobiça e suborno. O último mandamento do que o Senhor estabeleceu em Êxodo, ele proíbe a cobiça. Olha o que diz Êxodo 20, 17. Ele diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. O Senhor já tinha estabelecido isso na lei. Não era para fazer, não era para cobiçar. Isso era abominável. E muito mais, muito pior, se a cobiça já era uma ordem negativa do Senhor, não é para cobiçar, quanto mais tomar força do seu irmão. Isso era abominável, o Senhor já tinha proibido, não podia fazer isso. Havia uma determinação do Senhor quanto a este assunto, e este povo sabia disso. Eles tinham conhecimento da lei, isso não era ignorância deles, eles sabiam que Deus tinha proibido a cobiça e tinha proibido a ganância e tinha proibido tomar terra, casa, herança de outras famílias. E o Senhor não ficaria inerte com relação a essa ação do povo, ignorando o mandamento do Senhor. Na realidade, eles estavam ignorando o mandamento do Senhor, virado as costas para tudo aquilo que o Senhor já tinha falado. Irmãos, a cobiça, ela descreve um pensamento que é errado em si mesmo, um desejo insatisfeito por algo que não se tem direito. Isso é uma definição de cobiça. Muito bem, só que não para por aí. Tem uma segunda advertência contra os falsos profetas. Olha o que Miqueias profetiza em Miqueias 2, 6 a 7. Não profetizeis, dizem os seus profetas, não profetizeis tais coisas, o opróbio não nos alcançará. Acaso dir-se-á, ó casa de Jacó, está irado o Espírito do Senhor? São estas as tuas obras? Não fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Isso daqui é horrível. Não profetizeis, dizem os seus profetas. Irmãos, os falsos profetas, eles insistiam que Deus não julgaria o seu povo. Fiquem tranquilos, parafraseando, fiquem tranquilos, nós temos contato direto com Deus. Imagina se Deus vai fazer isso. Trazendo para hoje, Deus é amor, Deus é Pai. Isso não vai acontecer conosco, fiquem tranquilos. É isso que os profetas estavam dizendo. O opróbio não nos alcançará. O que significa isso? Uma grande desonra pública
degradação social, ignomínia, vergonha, vexame, nada disso nos alcançará. Por quê? Acaso se dizer-se-á, ó casa de Jacó, está irado o Espírito do Senhor? Os profetas enganavam o povo, insistindo que Deus não julgaria. Esses falsos profetas tentavam convencer os corruptos e o povo de que Deus não estava irado com eles. Deus não estava irado com eles, dizia os falsos profetas. Tudo o que estavam fazendo era legal, estava dentro das normas, não havia injustiça nenhuma por parte dos corruptos, dos ladrões, dos poderosos, daqueles que oprimiam o povo, encobertados pelos corruptos da mesma forma. Diziam, Deus concorda com isso que nós estamos fazendo, Deus concorda com isso. Quando a gente chega até aqui, a gente diz, puxa vida, tem mais. Miqueias 3:1. Ouvi vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber a justiça? Agora o profeta se vira para os chefes da casa de Israel, para os senhores, para os sabedores, para aqueles que tinham a obrigação de ensinar, que tinham a obrigação de advertir, de instruir. Estes chefes da casa de Israel tinham a responsabilidade de tudo isso. A vós pertence saber o juízo. Vocês são os conhecedores. As decisões da lei, ou em dar o veredito, estavam com eles. Eram os sábios, tinham a responsabilidade de instruir, mas agiam como loucos. O profeta se vira para eles. Ouvi vós, chefes da casa de Jacó. Eles aborreciam o bem e amavam o mal. Isso já havia profetizado, ou profetizava na mesma época, o profeta Isaías a respeito deste assunto. Olha o que diz Isaías 5, 20 e 21 a respeito do mesmo assunto. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. O profeta Isaías, o profeta Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele repreende justamente isso, de você inverter aquele que chama bem o mal, aquele que chama luz a escuridão, aquele que põe por doce o que é amargo, e aquele que é prudente aos seus próprios olhos, aos seus próprios conceitos. É isso que Miqueias está dizendo. Vocês, chefes da casa de Jacó, vocês que têm a responsabilidade de instruir, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Vocês estão levando o povo a pecar. Vocês estão levando o povo à derrota. Vocês estão oprimindo o povo. Vocês estão roubando do povo. Vocês estão desapropriando o povo. E vocês estão mentindo. Vocês são corruptos. Vocês são corruptos. E o Senhor vai agir na vida de vocês. Além disso, irmãos, os seus líderes, os seus sacerdotes, os seus profetas eram corruptos e profetizavam por dinheiro. Eram subornados para fazer isso, cobravam para profetizar. Nós nunca vimos nada disso, né? Cobravam para profetizar. Hoje, o que nós vemos? As pessoas, alguns dizem que, ou dizem não, alguns cobram para declarar a bênção. Por isso que eu disse, Miqueias, quando você relaciona com o que está acontecendo na atualidade, não tem muita diferença. Pelo contrário, parece que é a mesma coisa. Não bastasse isso, os sacerdotes e os profetas iludiam a todos com as promessas falsas e não acreditavam na correção do Senhor. Eram hipócritas. Eram hipócritas. Vamos ver o que diz Miqueias 3:11. Olha o que diz Miqueias 3:11. Os seus cabeças
dão as sentenças por suborno. Acabei de falar sobre isso. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encosta ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nem o mal nos sobrevirá. Que hipocrisia! Que hipocrisia é essa? Praticavam todo tipo de atrocidade e ainda queriam se encostar no Senhor com um discurso fajuta de apelação. Sabiam que estavam fazendo errado, mas queriam se aproximar do Senhor. Ué, o Senhor não está no meio de nós? Olha o que diz antes: todos faziam as coisas erradas e ainda proclamam: não está o Senhor no meio de nós? Nada vai acontecer de mal conosco. Nada vai acontecer. O profeta Miqueias, ele desmonta todo o argumento desses falsos profetas, desses chefes, desses senhores. Ele desmonta todos os argumentos, pois era justamente isso que eles estavam fazendo, roubando e achando que o Senhor não ia agir, praticando todo tipo de mal e achando que o Senhor ia concordar, que o Senhor estava aceitando, que o Senhor estava junto com eles, tapando os olhos. Não, o que vocês estão fazendo está certo. O profeta desmonta todos os argumentos dele. E hoje, irmãos, é mais ou menos assim, é da mesma coisa. Deus é amor, você não vai punir ninguém. Deus é amor, Deus é Pai. Eu também sou filho de Deus. Não pode um Deus amoroso como esse mandar alguém para o inferno. Isso não vai acontecer. Deus nos ama, com certeza. Só que da mesma forma que Ele foi justo com o reino do norte, Ele será justo com essa nação. Da mesma forma que Ele não concordou com tudo que estava sendo feito naquela nação, Ele não concorda com os erros do povo dele, da mesma forma agora. Havia, irmãos, a história se repete, e havia um posicionamento do Senhor quanto a isto. O Senhor agiria rapidamente. O silêncio de Deus seria ensurdecedor. Não haveria resposta da parte do Senhor. O chamado ficaria vazio. O céu estava em silêncio. Miqueias 3:4 diz assim: chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que fizeram mal nas suas obras. O Senhor não se deixa enganar. O Senhor não se deixa enganar. Não haveria resposta do Senhor ao clamor dos profetas. Os profetas chamariam, os profetas gritariam, mas não haveria resposta por parte do Senhor. Me vem agora a cena dos 450 profetas de Baal, quando foram desafiados por Elias no Monte Carmelo. Quando os profetas gritaram, chamaram, se cortaram, e Deus não ouvia, Baal não ouvia, né, o Deus deles. E Elias zomba e diz assim: grita mais alto, ele pode estar dormindo, pode estar viajando. Aqui o profeta diz assim: não haverá resposta da parte do Senhor, o céu ficará em silêncio. Mas Miqueias tinha sobre ele o Espírito do Senhor. Não havia resposta para os falsos profetas, mas haveria resposta para o verdadeiro profeta. Uns acham que estão com o Senhor, outros verdadeiramente estão com o Senhor. Aqueles falsos profetas achavam que estavam com o Senhor, achavam que o Senhor os ouviria, mas o Senhor verdadeiramente ouvia Miqueias. E olha o que diz Miqueias 3, 7, 8. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Olha a sequência. Eu, porém, estou cheio do Espírito do Senhor.
cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O Senhor não ouvia os falsos profetas, mas Miqueias, que estava cheio do Espírito Santo, ele diz: eu estou cheio do Espírito Santo, e eu vim aqui para declarar a tua transgressão e o teu pecado. Olha a diferença daqueles que mentiam e do que falava a verdade, entre os enganadores e aquele que era correto. Irmãos, o profeta verdadeiro não mente, fala a verdade. Eu vos anuncio a sua transgressão e o seu pecado. Gostem vocês ou não, disse Miqueias ao povo, eu estou declarando a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Veja a diferença. Não tem problema, Deus está no nosso meio, nenhum mal vai nos acontecer. Eu declaro a sua transgressão e o seu pecado. Percebe a diferença entre um falso profeta e um profeta verdadeiro? Aqueles que achavam que Deus estava com eles e aquele que verdadeiramente o Espírito estava com ele. Ouça o que eu digo, talvez dizia Miqueias, porque vocês serão levados para o cativeiro. O Senhor levantará uma vara de julgamento contra vocês. O Senhor levantará a Assíria para os levar cativos. Quando a gente chega aqui, nós achamos que terminou, mas tem mais. Olha Miqueias 7, 3, 4. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim, todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais reto é pior do que uma sebe de espinho. É um crime organizado. Todo mundo estava junto. Uma corrupção, uma nação que estava voltada para a corrupção. Maquinaram o desenvolvimento de trama, planejavam o engano, uma quadrilha, um verdadeiro crime organizado. E olha o que o profeta fala: o melhor deles é como um espinheiro, e o mais reto como uma sebe de espinhos. Irmãos, o melhor espetava, o melhor feria, o melhor machucava, o melhor apropriava, mentia, era corrupto. O melhor deles era como um espinheiro, e o mais reto era como uma sebe de espinho. O que é isso? Uma cerca de espinho. O melhorzinho deles era como uma cerca, intransponível, falso, feria, era torto. O melhor era como um espinheiro, e o mais reto como uma sebe de espinho. Esta é a comparação que Miqueias faz dos líderes políticos, sacerdotes, profetas do reino do norte. Esta é a definição clara que o profeta verdadeiro faz daquela nação, liderada e comandada por aquele povo. Agora eu volto para o capítulo 6 de Miqueias. O clamor do Senhor, ele consiste em fazer o povo lembrar de quem ele foi, é e sempre será. Miqueias 6, de 4 a 6. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. É um clamor do Senhor. Povo meu, lembra-te de como eu fui, como eu sou e como eu serei para vocês. Lembra-te, povo meu. Isto representa não apenas o passado, isso representa o presente, representa o futuro. Não te livrei das mãos do faraó,
não te enviei uma liderança segura, uma liderança fiel, uma liderança reta? Não te enviei Moisés, Arão e Miriam como líderes do povo? Não coloquei essas 3 pessoas como líderes de vocês, instruindo em todos os caminhos? Não te livrei das maldições de Balaque, que Balaque queria que o profeta Balaão amaldiçoasse o povo, só que Deus disse para Balaão: este povo é meu, você vai falar o que eu colocar na sua boca. E quando Balaão abria a boca para amaldiçoar, Deus colocava palavras de bênção na boca de Balaão, e Balaão abençoava o povo. Ele diz aqui: não te livrei das maldições que Balaque queria que Balaão pronunciasse contra vocês? Eu não coloquei palavras de bênção na boca de Balaão, enquanto que Balaque queria que ele amaldiçoasse vocês? Não vos livrei, não fui com vocês de Sitim a Gilgal? Que lugares são esses, irmãos? Sitim é um lugar que o povo acampou antes do Jordão. Dali Josué mandou os 2 espias para ver a cidade de Jericó. Aqueles espias que Raabe escondeu, porque o Senhor estava com eles. Gilgal foi o primeiro lugar que eles acamparam após o Jordão. Ou seja, Deus estava com eles de antes do Jordão, após o Jordão. Muito mais que isso, como diz o texto: pois eu te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Deus foi com eles do Egito até Canaã. Do Egito até Canaã. Deus providenciou tudo para eles. Não providenciei comida para vocês, bebida, sombra para vocês. Não abri o mar vermelho para que passassem seco. Não vos livrei da mão de Faraó. Não vos sarei das mordidas das serpentes abrasadoras, não vos livrei dos inimigos, não vos dei água doce em Mara, não vos dei vitória sobre os inimigos. Não fiz tudo isso por vocês? Povo meu, por que viraste as costas para mim? Trazendo para nós, irmãos, qual é a tua história? Qual é a minha história? Da onde o Senhor te tirou? Da onde o Senhor me tirou? Quantos livramentos Ele te deu? Quantos livramentos Ele está te dando? Quantos livramentos Ele ainda vai te dar? Mais que isso, irmãos, o Senhor nos deu o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz e nos dar uma nova vida. Quando eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos sem esperança, sem Deus, estávamos no Egito, e Deus nos tirou com mão forte, nos transportou do lamaçal do pecado para o reino do Filho do seu amor, colocou em nós um novo coração, nos deu uma nova vida, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos coloca sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Povo meu, o que tem feito o Senhor por nós? O que fará o Senhor por nós? Povo meu, não desanime. Volte os seus olhos, o seu coração para o Senhor. O Senhor tem clamado, o Senhor não é comprável. Tem mais, Miqueias 6:7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. O profeta pergunta: será que isso resolveria o problema? Ele faz uma relação de coisas grandes que o povo poderia imaginar que agradasse o Senhor, mas nada disso agradaria o Senhor. Por que não agradaria o Senhor? Porque essas coisas tinham como objetivo comprar Deus, fazer essas coisas grandes para impressionar Deus, mas os sacerdotes, os juízes, os profetas estavam todos corrompidos. Como agradar a Deus numa situação como essa? Nem oferecendo milhares de carneiros em ofertas, nem 10.000 ribeiros de azeite, nem oferecendo o filho em holocausto, que não era permitido fazer isso. Nada disso seria suficiente,
porque o Senhor não é comprável, o Senhor não é subornado, o Senhor não é enganado, o Senhor não é iludido, o Senhor não é corrupto, o Senhor é santo. Ele é santo. E porque Ele é santo, irmão, Ele faz uma advertência ao povo e Ele faz uma advertência a nós também. Em Miqueias 6:8, Ele diz assim: Ele te declarou, homem, Ele te declarou, ó londrinense, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. E aqui vem as 3 coisas: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Eis a fala do Senhor para o povo e eis a fala do Senhor para nós. Queridos, nenhum dos sacrifícios eram suficientes, nem obedecer, mas obedecer ao Senhor. Eis o que o Senhor diz: misericórdia quero e não sacrifícios. O que o Senhor quer? Prática da justiça, amor à misericórdia e andar humildemente com Ele. Como disse Tiago, a verdadeira religião é guardar-se incontaminado do mundo. Isso é graça, irmãos, serve para nós também, como serviu para eles. Isso é misericórdia do Senhor. E qual a consequência de tudo isso? No ano 722 a.C., a Assíria levou o reino do norte cativo. E por que a Síria levou o reino do norte cativo? A Bíblia responde, 2 Reis 18, 9 a 12. No 4º ano do reinado de Ezequias e 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanasar, rei da Assíria, atacou e cercou Samaria, capital do reino do norte. Após 3 anos, tomou a cidade. Samaria foi conquistada no 6º ano de Ezequias e no 9º ano de Oséias, rei de Israel. O rei da Síria deportou os israelitas para a Síria e os levou para Ala, para as margens de Rabor, rio de Gozã e para as cidades da Média. Isso porque os israelitas não obedeceram ao Senhor seu Deus e transgrediram sua aliança. Eles não ouviram nem praticaram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes havia ordenado. Eis a causa. Eles não ouviram e nem praticaram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes havia ordenado. O cativeiro teve uma causa, irmãos: desobediência ao Senhor. Viraram as costas para Deus, desprezaram tudo o que o Senhor tinha feito para eles e por eles, desprezaram os ensinamentos de Moisés, desprezaram tudo o que o Senhor colocou para eles, desprezaram todos os mandamentos. Com isso veio a vara de julgamento, veio a Assíria sobre aquele povo. Eu quero caminhar para uma conclusão, que o rei da Síria transportou, como diz aqui, o povo para a Média, para a cidade, para a Síria, mas transportou pessoas de lá para cá também, para o reino do norte. E qual era o objetivo disso? Era misturar o povo, era tirar a pureza do povo. E ele conseguiu enfraquecer a nação, porque mulheres de Israel casaram com homens assírios, e o inverso foi verdadeiro. E isso misturou o povo. Desta mistura surge quem? Os samaritanos. Por isso que judeu e samaritano não se dão, porque houve uma mistura deste povo com o povo assírio. E este era o objetivo. E isso é uma aplicação e uma advertência para nós. A mistura, hoje em dia, ela é em outro nível, mas tem o mesmo propósito: enfraquecer a mensagem da cruz, enfraquecer o evangelho.
enfraquecer, trazer tantas coisas para dentro da igreja que a mensagem se torna irrelevante, cansativa, desnecessária. É misturar a mensagem, é misturar a palavra de Deus, o evangelho correto, com tantas coisas, que a palavra, a mensagem, ela se torna irrelevante, ela se torna desnecessária, ela se torna apenas algo para cumprir tabela. Cuidado, irmãos, com a mistura. É misturar o evangelho, a graça de Deus com obras humanas, a ponto de o homem achar que pode ser Deus, e muitos já se acham deuses. Teologia do merecimento, teologia da obrigação de Deus fazer. Deus precisa fazer, Ele tem que fazer. Hipócrita, Deus não tem que fazer. Ele é Deus, não é comprável, não é corrupto, não é mentiroso, Ele é santo. Cuidado com a mistura. E agora? Quando nós olhamos para o livro de Miqueias, e agora, irmãos? Não havia mais esperança, não havia mais. Quando olhamos para todas essas corrupções dos chefes, dos profetas, dos juízes, dos gananciosos, Miqueias poderia dizer: acabou, não tem mais o que fazer, acabou. Mas o profeta Miqueias, ele tinha uma solução. Aliás, irmãos, ele tinha a solução. E esta solução sai da boca do profeta em Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade. Eis a solução. De quem que o profeta está falando? Está falando de Cristo. De ti, Belém Efrata, me sairá aquele que há de reinar em Israel. A solução. E muitos anos depois, a notícia verdadeiramente chegou em Lucas 2:11, pela boca do anjo: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. A notícia chegou, irmãos, foi concretizada. A profecia de Miqueias foi concretizada em Lucas 2:11, pela boca do anjo para aqueles pastores. Chegou, não é mais amanhã, é hoje. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo. Resposta também corretíssima, dada pelos líderes, quando Herodes pergunta para os magos, quando os magos foram ver Jesus: aonde vai nascer o rei dos judeus? Em Belém da Judéia, porque assim diz o profeta. Em Belém da Judéia, porque assim diz o profeta. Lá no passado, como solução para o povo. Irmãos, quando olhamos para tudo o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, quando nós percebemos esse desinteresse pelo evangelho, esse desinteresse pelo Cristo, esse desinteresse pelas coisas de Deus, quando nós olhamos para tudo isso, nós pensamos assim: acabou. E agora, o que vai acontecer? Da mesma forma, irmãos, da mesma forma que o profeta disse que de Belém sairia o Salvador, e isso aconteceu. Da mesma forma, o anjo disse que da mesma forma que Jesus subiu aos céus, ele voltará. Da mesma forma que a profecia de Miqueias se cumpriu, a volta de Jesus vai se cumprir. Da mesma forma que aquele povo não sabia quando viria o Salvador, nós também não sabemos quando ele vai voltar, mas uma coisa é certa: ele vai voltar. Fiquem atentos, fiquem vigilantes, não deixem as coisas do Senhor,
Não entrem em corrupções, não entrem em conversinha fajuta, dizendo, esse Jesus não voltará, você está perdendo tempo. Não! Da mesma forma, não se engane com fábulas, com mensagens de ego, com conversinhas de que Deus não vai fazer isso, que Deus não vai fazer aquilo, que Deus é amor e não vai julgar ninguém, que Deus é amoroso e Deus te ama. É verdade, só que Ele é justo. Os profetas mentirosos falavam isso. Deus está no nosso meio, fiquem tranquilos. O que aconteceu? Deus agiu. E mais para frente, 100 e poucos anos depois, Deus fez a mesma coisa com o Reino do Sul. Levantou Nabucodonosor, levantou os babilônicos e levaram o Reino do Sul também como cativo, porque também não obedeceram ao Senhor. Irmãos, queridos, eu termino esta mensagem dizendo para você, fica firme, não olha para as situações, não olha para o que está acontecendo. Às vezes nós olhamos para todas as notícias que acontecem na política, nós olhamos as notícias que acontecem nos poderes, e nós falamos, Senhor, não há solução. Há solução, e a solução é Cristo. Olha para Ele, creia nele, busque Ele, porque Ele vai voltar para buscar o seu povo, Ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe você, fica firme, meu irmão, não se desespera, o Senhor está no controle, o Senhor continua no controle, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem nos levado a buscar a sua presença. Amém. Deus abençoe.